Seja super bem-vinda ao replay dessa aula. Hoje é uma aula muito, muito legal. É a nossa primeira live oficial de 2025 e eu estou muito feliz em estar retomando esse caminho com você. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero me apresentar. Ai, que feliz que vocês estão aqui. Primeira coisa, eu quero me apresentar. Eu sou a Janaína, eu sou terapeuta comportamental e eu sigo 3 linhas com os meus pacientes, né. Então, primeiro, a linha comportamental, hipnoterapia e constelação familiar. Então, no decorrer das nossas aulas, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho de cada linha teórica, porque é o que faz bastante sentido aqui para mim. Outra coisa que eu quero falar também é que agora a gente tem um WhatsApp aonde chama Pílulas de Luz, e nesse WhatsApp eu vou mandar lá recados, dicas, insights e pílulas mesmo para a gente poder ir se abastecendo de amor próprio todos os dias. Você vai receber ali as informações, tá? Que mais, gente? Lá eu vou compartilhar, né, insights importantes, enfim. Eu tô aqui dando uma olhadinha para a gente poder começar. Bom, o tema que a gente vai abordar nessas aulas, ele é todo baseado no Mulheres que Correm com os Lobos. Vou pegar aqui. É esse livro, ele é extremamente extenso, tá? Ele tem muitas páginas. E ele é destinado, a gente costuma dizer que ele é a Bíblia feminina. Então, ele é um resgate feminino nessa busca de essência, da jornada de nós mesmas. A gente começa por aqui, tá? Então, ele é um livro muito denso, com muitas informações, com contos, histórias, contos de fada, que a gente vai trazer e vai abordar em cada aula um detalhe específico que nós vamos elaborando aqui juntas. Então, sintam-se à vontade para falar comigo aqui durante, tá? Eu quero que a gente tenha de fato esse espaço de troca, e construir aqui se reconectar com o nosso feminino através desses contos, dessas histórias que a gente vai trazer, tá? Então, o nosso grupo terapêutico, ele é um espaço de fato de acolhimento e de troca também, que eu acho que é muito construtivo. O que eu vou trazer aqui, eu estou aprendendo e vocês vão estar aprendendo aqui também, tá? É um momento que a gente pode se expressar sem julgamentos. Essa é a intenção, é um espaço de acolhimentos. Estou muito feliz que vocês estão entrando, estou muito contente. Obrigado por cada uma que está aqui, tá? Bom, primeira coisa, eu acho que é importante a gente reconhecer, a gente se perguntar por que eu estou aqui? Por que que eu estou nesse momento de reconexão comigo mesma? Eu acho que essa pergunta é algo que eu aqui vou estar respondendo para vocês também, tá? Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade muito acelerada. Nós vivemos dias, a vida passa muito rápido, os nossos dias passam muito rápidos. E para a mulher que é cíclica, para a mulher que é feita de fases, viver essa aceleração, ela não nos faz bem. A gente começa a sentir falta de La Loba, que a gente vai aprender um pouquinho melhor no decorrer do livro, tá? Nesse primeiro capítulo que a gente vai abordar, é o início de tudo e ele é um capítulo, muito denso. Ele, na verdade, ele é o capítulo mais denso de todos os outros. Ele explica todos os outros e o nome dele chama Cantando sobre os Ossos, tá? A gente vai iniciar pela página 15. Não precisa comprar o livro, porque eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês das partes que são mais importantes. Mas basicamente, para poder explicar, ele fala sobre o conto de La Loba e sobre o processo que foi o resgate da essência feminina para La Loba, tá?
Eu vou ler aqui um trecho para que a gente possa fazer esse acompanhamento juntas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode compartilhar aqui comigo. Ah, então, tá vendo? Eu tenho e nunca li, exatamente. Eu costumo dizer que a leitura do livro não é a gente que escolhe o livro, é o livro que escolhe a gente. Então, tem momentos que a gente vai ter. Eu tenho livros aqui na minha estante, ele tá aqui, que confesso que eu também nunca li, mas tem um momento que você vai abrir aquela leitura. E, e esse livro, ele é um livro que ele é o que eu falei, né? Ele é muito denso, é muito difícil da gente conseguir fazer essa leitura sozinha. O ideal é que a gente faça essa leitura juntas, em grupo. E é isso que eu quero propor aqui para vocês hoje. Então, gente, eu vou começar com esse trecho, tá? A mulher selvagem e a natureza têm muito em comum. Ambas foram exploradas, sufocadas e empurradas para os cantos mais esquecidos da existência. Ao longo da história, a força instintiva e intuitiva das mulheres foi mal compreendida e reprimida, assim como as florestas que foram derrubadas e os animais selvagens que foram caçados. E aí é importante a gente se perguntar onde a nossa natureza foi domesticada, onde a gente percebe isso? Em pequenos detalhes. Nós fomos ensinadas a agradar, nós fomos ensinadas a não dizer não, nós fomos ensinadas a encaixar para os outros, nós fomos ensinadas a ser boazinhas, a evitar conflitos com os outros. Então, não é coincidência que os lobos, né, que os animais que estão ali prestes a serem extintos, especificamente sobre os lobos, não é nem que eles foram extintos, tá? Mas é que os lobos, eles foram colocados em uma caixa e excluídos. A gente fala de símbolo de força, de leão, por exemplo, de tigres, e ninguém fala do lobo. Mas os lobos, eles vivem em matilha e eles são animais muito fortes. Eles são animais que vivem em grupos e são muito definidos. Mas da mesma forma que a mulher foi domesticada, e excluídas, né, os lobos também foram feitos dessa forma, foi isso que aconteceram com eles, né? Eles são meio que rebeldes e a gente percebe isso. Não é coincidência que lobos, coiotes, ursos e mulheres rebeldes carreguem a mesma fama de serem perigosos e indomáveis. A sociedade sempre olhou com desconfiança para tudo que é livre, feroz e dono de si. Mas essa natureza selvagem e feminina, que um dia pareceu se perder, ainda pode ser resgatada. E aí nós vamos nos perguntar aqui, né, que traços dessa mulher estão adormecidos dentro de nós, dentro de você? Quais são as suas dores mais profundas, as suas vontades, seus desejos que estão mais escondidos, porque não podem ser mostrados? Porque nós fomos ensinadas a ser domesticadas pelos outros. Se a gente pudesse se expressar sem medo, o que você faria hoje na sua vida? O que você expressaria para o mundo se você não tivesse medo nenhum? Ainda é possível a gente restaurar essa essência perdida, mergulhando fundo nas camadas da psique feminina. Como escavar um tesouro enterrado, podemos resgatar a sabedoria antiga e encontrar caminhos para nos reconectar com quem realmente somos. Eu quero, nesse trecho, dar uma pausa aqui e contar para vocês uma parte da minha vida. Eu me casei muito jovem, gente. E o que eu percebo hoje, assim, olhando, eu engravidei e era muito óbvio eu me casar naquela época, né? Então, o casamento aconteceu muito fácil, foi muito natural tudo aquilo para mim.
Só que não era, eu acho que assim, eu estava completamente domesticada mesmo. Eu estava seguindo o que achavam que deveria ser feito para a minha vida. Para vocês terem uma ideia, assim, até o meu vestido de noiva não fui eu que escolhi. Quem escolheu na época foi a minha sogra. A cor do meu esmalte, o batom que eu ia usar. Eu lembro que eu queria o vestido de noiva e eu queria ele com um pouquinho de decote, assim, e ela, na hora pra costureira, ela falou: "Não, sobe", né, então, nem essa parte, assim, do meu colo, eu tinha liberdade de mostrar. Eu era muito domesticada, muito. E conforme foram passando os anos, naquele meu casamento, ele era um homem muito bom, ele é o pai dos meus filhos, inclusive, mas eu me sentia presa. Eu sentia que eu não podia ser eu mesma, né? Então eu queria fazer uma faculdade, eu não podia. Para eu poder começar a trabalhar foi um sacrifício, assim, foi uma briga dentro de casa, porque ele não queria. E quando eu decidi me separar, quando eu decidi sair daquele relacionamento, por muitos momentos, a minha família ficou contra mim. A minha mãe, o meu pai, os meus tios, os meus primos, ninguém entendia por que que eu queria me separar. E eu vejo hoje claramente que eu não era dona de mim, eu não era dona da minha vida, eu não era dona das minhas escolhas, e eu tive que comprar uma briga muito grande com a sociedade como um todo para poder bancar tudo aquilo. Como que uma mulher, né, na época eu tinha 23 anos, como que uma mulher com 23 anos, com 2 filhos pequenos, vai largar tudo para sair de casa, para viver? As pessoas falavam que eu estava louca. Mas era o meu resgate, era o meu momento, era olhar para mim, e eu precisava fazer isso para me reconhecer, para saber quem eu era. Eu vivia a vida que ele queria, que ele achava certo para mim, mas não quem eu era, não o que eu queria fazer, sabe? E muitas vezes a gente vive, exatamente, muitas vezes a gente vive numa infelicidade pelo outro. Eu lembro que até em outros momentos, teve uma vez que a gente tentou retomar a nossa relação, e eu estava no tanque lavando roupa, e eu falei assim: "Ah, tá bom, é essa a vida, é assim mesmo, então eu vou aqui, eu vou cozinhar, eu vou, lavar a roupa, eu vou colocar o prato de comida para ele", e eu chorava. Eu chorava, porque ele era um homem bom, um bom marido, um bom pai, mas não olhava para mim, eu não olhava para mim, ele não olhava para mim em essência. Então, e até que eu cheguei e falei: "Chega, eu não quero mais". E foi um choque, né. Então hoje a gente vê e eu tive que pagar o preço, né, e o preço que eu paguei pela minha liberdade para ser essa mulher selvagem aos olhos de muitas pessoas. Eu fui muitas vezes punida por ele, né, então nessa questão de pensão, na questão de guarda, de poder ficar com eles para eu poder ter um pouco de liberdade, para eu poder sair, era sempre, eu era punida pela decisão que eu tinha tomado. E hoje com adultecendo, né, hoje sendo uma mulher madura, eu consigo perceber foi uma prisão, né, foi uma domesticação de quem eu deveria ser e que eu de fato não conseguia. Então hoje a gente vive, nós, né, nós acabamos vivendo de uma forma sobrecarregada. A gente tenta dar conta de tudo e de todos. A gente não tem tempo, às vezes, para ouvir a nossa própria voz, para ouvir o que a gente realmente quer. Mas a mulher selvagem, ela tá aqui, ela tá dentro de você, pedindo, ela tá esperando para ser despertada. Ela tá esperando à espreita, sabe? Me olhe, veja, eu tô aqui te chamando, eu preciso, eh, ser escutada. E o livro, o título do livro, né, ele nasceu dessa conexão, dessa nossa conexão, dessa necessidade da gente se conectar com a nossa alma.
Ambos, tanto mulheres quanto lobos, são símbolos de resistência, de inteligência e de força natural. Como os lobos, eles correm livres, as mulheres também podem se reencontrar e reencontrar o caminho de volta para si mesmas. E é esse caminho que a gente vai fazer cada aula, em cada redescoberta de nós mesmas. É isso que eu quero propor para que a gente faça aqui juntas. Então, se você tiver papel e caneta, se você quiser anotar, o que você sentir no seu coração, se você quiser compartilhar, tudo que ressoar para você, é importante a gente ir construindo, esse momento aqui entre nós, tá? Bom, esse trecho que eu acabei de ler, ele fala sobre as escavações psicoarqueológicas. Então você imagina que é como se fosse um sítio arqueológico, só que é da nossa psique, é da nossa mente que a gente está resgatando, que a gente vai fazer um mergulho no nosso inconsciente para poder se reencontrar e resgatar o que está soterrado dentro de nós. Como que a gente faz isso, Jana? Como que a gente resgata a nossa essência? Como que a gente resgata a nossa mulher selvagem? Através da dança, através da arte, através do nosso contato com a natureza. Então, pés na grama, no chão, o contato ali com um passarinho, ver uma borboleta, a Jana, que está aqui comigo, ela é minha vizinha e ela sabe que a gente tem aqui próximo uma uma chuva de borboletas todos os dias ao entardecer e é muito lindo. Partilhar desses momentos, ter esse momento de contato com a natureza, faz com que a gente vá fazendo esse resgate. Então a dança, a escrita, momentos de solitude, gente, a gente precisa aprender a ficar sozinha. A gente precisa aprender a ter o nosso momento. Ah, seja fazendo uma unha, cuidando do nosso cabelo, fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade física. A gente precisa desse autocuidado. Ele é muito importante no nosso dia a dia. Agora eu quero propor que a gente faça um exercício de reconexão. Eu vou pedir para que a gente feche os olhos nesse momento e a gente vai, visualizar um animal selvagem. Então pensa, fecha os olhos, né, pensa em um animal selvagem e eu quero que você pense, como ele está olhando para você, o que ele está querendo te dizer. Ele é dócil? Ele é perigoso? Ele está te trazendo qual recado para a sua essência de você mesma? É interessante que eu tô aqui falando e eu tô olhando, tô imaginando um lobo, gente, porque eu acho que faz muito sentido, né, até para o que a gente está vivendo aqui. Mas olhando para esse animal, como que ele se move, onde que ele está, como que ele está se sentindo. Abrindo os nossos olhos, eu quero que a gente se lembre que a mulher selvagem, ela não está perdida. Ela apenas está esquecida por muitas de nós. Como que você está sentindo esse chamado dentro de você? Dentro de você há uma voz que ela nunca se calou. Ela apenas está abafada. Então, o que que ela está sussurrando para você quando você está em silêncio? O que que essa voz está querendo te dizer quando nada lá fora está fazendo sentido? Quando tá tendo muito barulho lá fora, mas aqui dentro você tá sentindo que algo tá pulsando, algo tá precisando ser ouvido. É a sua mulher selvagem, é a sua essência que tá precisando ser escutada e despertada. Muitas vezes, gente, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, nós mulheres, por essência, nós temos, a gente costuma dizer que a gente tem um terceiro olho, que é o olho da intuição.
Então, toda mulher ela é intuitiva por natureza. Mas a gente vive em uma sociedade onde a gente é muito cobrada, a agir como os homens, a ser como os homens, né. Então hoje a gente tem que performar no trabalho, a gente tem que performar dentro de casa, a gente tem que ser perfeita em vários ângulos, né, em várias esferas da nossa vida. A gente não pode ser mais ou menos. Então hoje a gente é Mulher Maravilha em tudo. Só que para a gente poder agradar o outro, o quanto que nós estamos desagradando a nós mesmos. E dentro de nós a gente precisa desse momento de silêncio, na sociedade de hoje em dia, que momento que a gente consegue fazer isso para nós mesmos? Em que momento que a gente consegue olhar para dentro de nós? Seu instinto, a sua intuição, ela não precisa de justificativa, ela precisa de espaço, ela precisa ser liberada, porque ela já está aqui. Ela só precisa acontecer, ela só precisa você só pre você não precisa esperar, que venha do outro, isso vai vir de dentro de você. Então, se hoje ninguém esperasse algo de você, como você viveria? Como você acha que você viveria se você não tivesse esse peso dentro de você, essa cobrança excessiva de como você tem que ser, de como você tem que agir, como as pessoas esperam que as coisas sejam, como você tem que ser perfeita para os outros? Como você seria? Quando que você deixou de correr livre? Quando que você deixou de se permitir? Que momento que as suas asas foram cortadas, disseram que era para o seu próprio bem? Desde cedo, ensinam pra gente que a gente tem que ser uma boa menina. E sabe por quê? Porque é mais seguro. É mais seguro a gente ser domesticada do que a gente ser selvagem. As regras da sociedade, as regras invisíveis da sociedade, elas moldam não só os nossos comportamentos, ela molda o nosso corpo. Então a gente tem que até seguir uma regra, um modelo de como tem que ser o nosso corpo. Gente, isso é sobrenatural, a gente não consegue absorver tantas exigências, tantos rótulos, tantas regras. Hoje em dia eu vejo, assim, o homem, ele tem muito mais liberdade para ser quem ele é. Não é exigido do homem ele seguir um padrão de beleza. A mulher, ela tem um padrão de beleza. Nós vemos estampados, seja nas redes sociais, em revistas, as modelos que desfilam, a todo momento estão fazendo a gente caber em caixas. A gente não pode ser, como a gente quer, não é permitido. Só que olha a diversidade de como nós somos. Como que a gente vai caber em caixas e vai achar que vai estar tudo bem? Não tem como a gente viver dessa forma por muito tempo. Essa domesticação, ela é irracional para a vida. É irracional para a vida. Só que as mulheres querem ser perfeitas. As mulheres querem fazer isso dar certo a todo custo. Então, se a gente é intensa, se a gente é expressiva, se a gente é espontânea, a gente está errada. Não pode ser assim. Só que a nossa verdadeira obediência, ela tá na liberdade. A nossa obediência, a nossa força, ela tá na nossa liberdade de ser quem é e sem medo de ser, sem medo de desapontar o outro pela forma que nós somos, pela forma que nós pensamos. Não é a gente que tem que se encaixar no mundo.
Não é assim que tem que ser. A gente tem que ter a liberdade de encontrar a nossa caixa. A gente não tem que. Uma outra pergunta que eu quero fazer, que eu acho que cabe muito aqui agora, é o que você faria se você não tivesse medo de decepcionar? Gente, a todo momento a gente tem medo de decepcionar. Hoje eu fui passear no parque com uma amiga e ela estava me contando que estava com culpa de uma relação que já tinha acabado, que ela já sabia que não ia mais dar certo, e ela estava se sentindo culpada porque ela não queria que ele se sentisse mal. Então, eu falei: "Você está colocando um peso na sua mochila e não é seu. Cada um lida com a sua responsabilidade do que foi, do que não foi". Só que a gente fica acumulando, a gente fica com uma mochila aqui, e aí fica com dor nas costas, fica com dor na lombar, fica com dor no pescoço. Porque é o peso, a gente está carregando o peso no mundo. Então a nossa alma, ela tá esperando para ser chamada. Os nossos desejos, as nossas vontades. Hoje nunca se falou tanto de saúde mental quanto hoje em dia. Por quê? Porque a gente precisa falar disso sim, porque a gente não está mais aguentando. A nossa vitalidade, a nossa riqueza de vida, ela precisa se desfazer dessas camadas de expectativas sobre papéis sociais. E a gente precisa saber o que pulsa aqui dentro de nós. Então, pequenos atos de autenticidade é como se fossem fósforos acesos no escuro. Uma dança que a gente tem que ter ali na vida, um grito, uma decisão corajosa que a gente toma para poder, às vezes, sair de uma situação que a gente não quer mais, onde a gente não consegue mais viver daquela forma. E, gente, se a nossa alma pudesse falar agora, o que ela estaria dizendo pra gente? Sem sociedade, sem papel social, sem regras de conduta, o que de fato a gente precisa? A mulher que se encontra nunca mais se perde. Então, gente, o caminho para a gente encontrar a nossa natureza, que é de fato o que nós somos, pode começar com pequenos atos que a gente tenha. É o que eu falei aqui, né? Para a gente poder se resgatar, esse começo que eu estou sugerindo aqui, são esses detalhes, tá? Pode ser preparar um prato que você goste, pode ser uma dança. Há quanto tempo você não dança? Tem medo de julgamento, sabe? Dançar por dançar? Porque até quando a gente dança, a gente tem que estar dançando bem, né? Tem a regra da dança também. A gente tem que estar no ritmo, a gente tem que estar no passo. Até quando a gente vai viver dessa forma? Então, o meu primeira coisa que eu queria trazer de exercício prático é faça algo simples por você. Como que a partir de hoje a gente pode dar um passo para nossa liberdade? Busca desse resgate. Uma outra coisa que eu queria sugerir, que eu acho que é importante também a gente trazer isso, é escrever uma carta para você mesma. Mas com esse intuito de você poder fechar os olhos e pensar o que está te dizendo aqui dentro. O que está precisando ser visto, ser olhado por você que não está sendo visto. E aí você pode começar a carta assim: eu sei que você está aí, né? No caso, você mesma. Eu sei que você está aí. E desculpa por ter te silenciado por tanto tempo. Mas hoje eu te convido a voltar e olhar para o que isso vai te dizer.
Agora, gente, eu não sei, eu tô meio perdida no tempo. Eu queria trazer uma meditação antes da gente fazer aqui um ritual de fechamento. Eu queria que a gente fizesse uma meditação, tá? Antes da gente já partir para essa meditação e para o encerramento de fato, eu queria que você eu queria agradecer cada uma por ter vindo. E não é só eu fazer esse agradecimento, mas você mesma agradecer a você por estar aqui, por tirar aqui esses 30 minutos para você estar participando desse momento com você mesma. Isso é muito importante, a gente ter esse espaço de reconexão com nós mesmas. E eu tô aqui para poder fazer essa troca e estar nesse momento com você. Bom, na nossa próxima sessão, eh, a gente vai falar sobre entre o cuidado com o outro e o resgate de si mesma, porque hoje a gente está falando sobre resgatar nós mesmas. Tá bem. Ai, que linda, que bom. Eh Então, fazer o resgate de nós mesmas, e como a gente faz isso cuidando do outro, né? Porque é nossa tarefa, a gente sempre está cuidando, a gente é multitarefas. Então, como que a gente faz esse resgate de nós mesmas? É isso que a gente vai abordar na nossa próxima aula, que vai acontecer toda quarta-feira às 20 horas, tá?